Vamos lá, pessoal. Aqui, né? Vou fazer revisão para prova, né? Ó, essa revisão você vai copiar no caderno, tá? E responder. Bom, porque eu vou dar ponto e a revisão da prova para você ter no caderno para você estudar. Tá bom? Revisão bem tranquila, tudo bem fácil, né? Bem de boa. Então, vamos lá. Primeira questão, uma revisão dócil, né? Claro, né? Obviamente. Um produtor de leite consegue tirar 80 litros por mês, com custo total de R$ 400. Se ele deseja obter 25% de lucro sobre o custo, qual deve ser o preço de venda por litro? Vamos lá. Pessoal, esses R$ 400 aqui que ele está pagando é o 100% do custo dele. Não é? R$ 400, 100% do custo. Ou seja, o que custa para ele produzir. Só que ele... Agora, quanto seria se ele aumentasse 25% em cima desse valor? Né? Então, vamos lá. Quanto que é 25% de 400? Porque ele quer um lucro, ó. Ele quer um lucro de 25%. 25% em cima do que ele está gastando. Ele gastou R$ 400. Eu quero lucrar pelo menos 25%. Então, quanto que é 25%? X. Aí tu faz meio pelos extremos. Ó. X vezes 100, 100x. 400 vezes 25, então aqui. 25, aqui 400. Abaixo os dois zeros. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Dá 10. Né? Quanto que deu aqui? 400 vezes 25 deu 10 mil. Então, vai pegar aqui 10 mil, né? Aí você vai dividir agora, ó. 10 mil. Aí quem está com a letra N é o 100, já coloca aqui embaixo. Aí corta um zero, corta outro zero. Quanto que deu aqui? R$ 100. Dá para de cabeça? Não, né, gente? Porque, pensa bem, quanto que é 25% de R$ 100? Não é R$ 25? Aí multiplica por 4. Dá 100, né? Se cada R$ 100 der 25%, então R$ 100 é R$ 25. Como são R$ 400, dá uma 100. Dá também para de cabeça essa primeira parte. Bom, se ele paga R$ 400 para produzir e o lucro dele é de 25%, que equivale a R$ 100, qual o custo, qual é o valor total que ele tem que ter então? R$ 500, não é? R$ 500. Ele tem que, o custo é 400 mais R$ 100 para ele poder então ter lucro. Tá. Mas são quantos litros? Ele pagou 400 mais R$ 100 de lucro, então no total ele tem que vender tudo por R$ 500. Quantos litros? 80 litros. Ó. Então R$ 500 para 80 litros. Então cada litro vai ser vendido por quanto? Para que ele tenha esses R$ 500 no final, os 400 para tirar o custo mais o 100 de lucro. Então fica aqui, ó, dá 6. 6 vezes 8, 48, né? Sobra 1, aqui fica 4, né? 10. Abaixo aqui. Abaixo o quê? Aí, deu aqui, né? Vamos baixar o 0. Né? 10 menos 8, 2. Né? Aí, 4 menos 4, 0, né? Desculpa. Isso. Que fica, na verdade, aqui... 0 com 0 fica 0, né? Beleza. Aí, o que você faz aqui? Não dá para dividir, mas coloca um 0 e uma vírgula. 200 dividido por 80 dá 2, né? 2 vezes 80, 160. Sobra 0. Aqui fica 10, 4. Sobra 0. Aí coloca mais um 0. 400 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 400, né? Aqui, né? 0, 0, 0. Ou seja, essa divisão aqui significa o quê? Por quanto que ele tem que vender cada litro de leite? Por R$ 6,25. Tá vendo, pessoal? Gente, é muito fácil. O que você faz primeiro? Lucro total. Quer dizer, o custo total é 100%. Se 25% desse custo total é quanto? X. Que deu quanto? Deu 100, né? Ou seja, 25% de 400 é R$ 100. Então, o custo total que é 400 mais R$ 100 do lucro, ele tem que vender tudo por R$ 500. Se ele tem que ganhar R$ 500, então ele divide por 80 e dá 6,25. Então, se ele vender cada litro por 6,25, ele vai estar ganhando quantos por cento em cima de cada litro? 25%. Tá bom? Bem fácil mesmo. Tá. Deixa eu apagar aqui. Muito tranquilo, né, gente?
Isso aqui vai treinando vocês, pessoal, para vocês poderem saber sobre lucro. Tá? O planejamento de vocês traz lucro, traz dívida, né? No planejamento de vocês traz essas coisas. Então, por isso que a gente está estudando isso. Está no planejamento de vocês isso. Um artesão gasta R$ 70 em materiais e 30 em energia para fazer uma escultura. Se ele vende por 150, qual é o lucro? Ó, vamos lá. Quanto que ele gastou? Ó, ele gastou quanto? 70. Vou pôr de vermelho, tá bom? Que o gasto. Para ficar bem claro, ó. O gasto, ó. Ele gastou 70 de materiais, mais 30 de energia. Então, de vermelho ele gastou quanto? 100. Agora eu vou pôr de azul o lucro. Então, assim, ele gastou R$ 100. Mas por quanto que ele vendeu? Por 150. Então, 150 menos o que ele gastou 100, não foi? Se ele gastou 100, sobra quanto? 50, né? Ou seja, gente, se ele gastou 70 e 30, ele gastou R$ 100, não foi? R$ 100. Se ele vendeu por 150, gastou 100 e vendeu por 150, R$ 50 de lucro, né? Então, resposta aqui, extremamente dócil. Quantos reais? R$ 50. Quando um comerciante calcula os custos corretamente, ele define um preço justo para o consumidor, ele está praticando qual princípio bíblico, né? Pessoal, quando você fala aqui, ó, preço justo, tá vendo? Preço justo para o consumidor, e é um princípio bíblico, gente, o consumidor sabe o que você pagou para produzir? Ele não sabe. Você pode pagar R$ 1 para produzir e querer vender por 200, entendeu? Um preço abusivo aí, né? Então, o que acontece? Eu sei que tem a questão da tecnologia, né, do conhecimento, mas existem sim preços abusivos, né? Se você estiver viajando, por exemplo, depende do lugar que você vai, você é turista, né? Aí a pessoa sabe que você é turista, o pão de queijo custa R$ 5, mas sabe que você é turista e te vende por 50, né? Entendeu? Então isso é abusivo, né? E às vezes a pessoa sofre com isso, né? Então assim, então, quais são os princípios envolvidos aqui? Pessoal, você tem que ser o quê? Honesto, o princípio de honestidade, né? Tem que ser honesto e tem que ser justo. Então, deixa eu escrever direito aqui. Então, os princípios aqui são de honestidade, né? Então, honestidade e justiça, né, gente? Honestidade e justiça, né? 4. Em Eclesiastes 9:10 está escrito: tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. No contexto dos negócios, o que esse verso ensina sobre trabalho e os resultados, pessoal? Então, nesse contexto, o que significa isso aqui? Ó? Tudo que tiver a mão para fazer, mão na Bíblia, aqui nesse contexto, é trabalho, gente. Tudo que tiver a mão para fazer, ou seja, o seu trabalho, seja para estudar, qualquer outra coisa. Então, no contexto dos negócios, né, esse verso ensina sobre o trabalho e os resultados, é o seguinte, que se você for dedicado e competente, você vai ter o quê? Reconhecimento. Então, você tem que ser dedicado, né? Ó. Você tem que ser dedicado. Se você for muito dedicado a alguma coisa, isso te leva o quê? A ser competente. Competente. O que é ser competente? É você fazer as coisas da forma correta, da forma boa, da melhor forma, um produto bom, rápido e bom. Né? Então, esse texto me leva a entender que se eu sou dedicado, isso vai me levar à competência. E eu vou ser reconhecido por isso. Se você é dedicado e incompetente, você vai ser o quê? Reconhecido. Tá bom? Bem tranquilo isso aqui, né? Um vendedor comercializa cestas de frutas por R$ 40 cada. O custo de produção
da cesta é de R$ 28. Se ele vender 25 cestas em uma feira, qual será o lucro total? É importante, né? Então, por quanto que ele vende a cesta? Ele comercializa, ele vende por 40. Mas o custo dela, fazer de vermelho aqui, ó. Qual o custo da cesta? É 28. Então eu vou tirar aqui o custo, né? Para ver o que sobra, né? Aqui, ó, fica 3, 10 menos 8, 2, 3 menos 2. Então, o lucro que ele tem por cada cesta é quanto? R$ 12. Então, R$ 12 é uma cesta. Mas quantas cestas ele vai vender? Ora, se cada cesta, uma cesta é R$ 12 de lucro. E quantas cestas ele vai vender na feira? 25. 25 cestas. Então, quanto que ele vai lucrar? 12 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5, né? Mais. 1 vezes 5. 1 vezes 2. Vai dar 0, 10, 1. Quanto que ele vai lucrar? R$ 300. Olha só. R$ 300. É muito dinheiro no dia, né? Bastante. Muito dinheiro, né? Então, gente, entenderam? Bem tranquilo. Nossa, cada cesta é R$ 40. O custo da cesta é 28. Então, 40 menos 28 sobra R$ 12. Cada cesta ele ganha R$ 12. Se ele vende 25 cestas e cada uma gera um lucro de R$ 12, então ele vai ter um lucro total aí de R$ 300. Bem, bem dócil isso, né? O empresário resolve manter os preços. Aqui. O empresário resolve. O empresário resolve manter os preços de produtos de higiene acessíveis durante uma enchente. Olha que legal, né? Mesmo sabendo que a procura aumentou. O que essa atitude revela sobre supro ético? Gente, no Rio Grande do Sul, quando teve aquela catástrofe lá, infelizmente, aí, assim, as pessoas, né, vai vender álcool, gel, para desinfetar, gasolina, assim, às vezes custa R$ 6 o litro, a pessoa vende por 20, né? R$ 20. Isso a pessoa perdeu casa, perdeu tudo, né? Então, assim, é triste ver esse tipo de coisa, né? O que acontece? Então, se você resolve, porque o princípio o quê? Se você resolve manter o mesmo preço, né, ali, tirando o surucrinho, mas o mesmo preço, você mostrou ali ética. O que é ética? Ética é você manter princípios morais. Por exemplo, de não roubar o próximo. Não é porque o meu próximo está sofrendo que eu vou tirar vantagem dele. Então, ética, né? E é o princípio da ética, né? E o que? Amor ao próximo, né? Então, amor ao próximo. Próximo. Ou seja, da ética e serviço amor ao próximo é serviço ao próximo, né, gente? Então, ética e amor ao próximo, serviço ao próximo. Porque uma hora pode ser comigo também, não é? Então, é isso aí. Tá bom? Questão 7. Um lojista anuncia sapatos de couro legítimo, mas entrega calçados de qualidade inferior. Tá mentindo, né? Falou que era de couro, e é couro aí de, sei lá, nem é couro, né? Ou é um couro inferior, né? Porque essa prática é condenada no comércio, né? Tem pessoas que fazem isso, mas biblicamente a gente não pode fazer este tipo de coisa, né? É comum isso aí, não é comum as pessoas fazerem esse tipo de coisa, né? Então, o que você está fazendo aqui? Você está mentindo, né? Se você está mentindo, o que acontece com você? Qual o princípio que fere aqui? Da honestidade. O princípio o quê? Da honestidade. E o que você está fazendo com o consumidor? Está mentindo para ele. Tá, ó, mentindo. Se você está mentindo para o consumidor, você está fazendo o que com ele? Está enganando o consumidor, gente. Tem que ser justo, né? Você não pode, tem que ser honesto e não mentir, né? O que é seu, né? Tá bom? Questão 8. Em Mateus 7,12, Jesus afirma: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós. No comércio, como esse princípio deve ser aplicado no relacionamento com os clientes, né? Olha só, se eu quero
respeitar esse texto bíblico, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que respeitar os clientes, então respeitar os clientes, né? Então, como que eu respeito os clientes? Tratando bem, preço justo, atendendo bem as pessoas, sem fazer acepção de rico e de pobre, de cor. Não importa a pessoa, entendeu? Gênero, raça, não importa a pessoa, a cor da pessoa, a idade da pessoa, o gênero da pessoa. Atender as pessoas bem, todos bem, né? Quem crê em Deus, quem não crê em Deus, não importa. Se você tem um comércio ali, qualquer pessoa pode ir comprar. Então, é o princípio do quê? Do respeito, né? Respeitar as pessoas. E se você faz isso, você está agindo com o quê? Com justiça. Mas não é uma justiça humana, é uma justiça que vem de Deus, né? Tá bom? Questão 9. Uma farmácia, ao perceber alta procura por álcool em gel durante o inverno, decide manter os preços justos. O que essa escolha demonstra em termos de responsabilidade social, né? Então, qual o princípio aqui? O princípio aqui está no respeito o quê? Ao próximo, né, gente? Próximo. Se você decide manter, a pessoa está precisando, então respeito ao próximo, né? Como é o contexto dessa prova. O contexto dessa prova é o quê? É um lucro justo. Por exemplo, a primeira questão lá, 25% de lucro. É um lucro bom, né? Tem que ver o que a pessoa precisa realmente, mas o leite está custando, você gastou R$ 400 a produzir, aí tu quer vender por 5 mil, né? Ganhar lá 5 mil de lucro, né? Então, assim, claro que vai comprar, as pessoas têm muito dinheiro, né? E você não precisa de tudo isso para você viver, né? Quantas pessoas, o comércio, ele é importante, mas não é só lucro que importa, né? O princípio cristão, ele respeita o lucro e tem que ter o lucro, né, gente? Se não tiver lucro, vai à falência. É errado não ter lucro, tá? Tem que ter o lucro. Não é pecado ter lucro, tem que ter o lucro, com certeza. Mas um lucro que respeite o próximo, tá bom? Porque senão aí, imagina, né? Bem, quando eu era criança, né? Eu era bem pobrezinho, não tinha leite, né? Minha mãe não tinha leite. Aí aconteceu, pessoal, isso aqui faz parte do contexto da prova, tá? Aí o que aconteceu? Meu pai pegava leite do vizinho, né? Aí acabou o dinheiro, não tinha dinheiro, né? Pobrezinho. Aí falou, minha irmã mais velha falou, ó, a gente vai pegar mais leite porque acabou o dinheiro, né? E eu era pequenininho, né? Minha mãe não tinha leite, né? Ia comer o quê? Vou comer legume, né? Sei lá, abóbora, macaxeira, né? Eu morava na roça, né? Pobrezinho. Morava lá em Castanheira, né? Mato Grosso. Aí o vizinho, não, continua pegando leite aqui. O dia que você puder, tu paga. Se você puder, né? E sem juros, entendeu? Isso é o princípio da solidariedade, né? Tá bom? Então, próximo. De acordo com princípios cristãos, em que situação o lucro é considerado legítimo para o empreendedor, tá? Importante, né, pessoal? Empreender, ser empresário é uma coisa muito boa, tá? É um dom de Deus, né? Muito bom ser empresário, né? Então, daqui, quando que o lucro é considerado então, legítimo, né? Justo, né? Quando o lucro é considerado justo, pessoal, quando é um lucro o quê? Honesto. Quando o lucro é considerado o quê? De honestidade, né? E benefício, benefício, né? A comunidade, né? As pessoas, né? Como assim, né? Quando com o lucro legítimo? Quando por exemplo, você tem um sapato, né? Você vendeu o sapato, tem um lucro, beleza? Pessoal, existem produtos que tem que ter margem de 100%, 200%. Não há problema nisso, entendeu? Depende o produto. É pecado isso, tá bom? Não vai achar que tem um lucro de 100%, 200% que é pecado. Não é assim que funciona. Cada produto tem custo, tem outras coisas envolvidas, né? Tá bom? Não é pecado isso aí. Lucro de 100% não é pecado, tá bom? Não vai achar que porque agora... lucrou 200%, tá pecado. Não, não é assim que funciona. Tem produtos e produtos. Tem produtos como arroz, feijão, e tem produtos que são supérfluos, por exemplo, uma joia, né? Vai comprar uma joia bonita, né? Vai comprar
uma tiara das galáxias, uma tiara, né? Pode comprar uma tiara sim, mas quer tirar uma tiara feita lá na, sei lá, né? Pelas artesãs da Indonésia, lá, das mulheres da Indonésia, né? Aí aqui custaria R$ 5, mas chegar por 200, entendeu? A pessoa vende por um lucro maior porque é uma coisa supérflua. Então, tudo depende, tá bom? Depende. Mas o princípio aqui do lucro é ser honesto, ó. Vender um produto um produto bom. Se ele tiver defeito, avisar a pessoa, tá bom? E outra coisa é beneficiar as pessoas, né? Então, quando beneficia, de que forma, né? Pô, a gente vê o exemplo do gel lá, né? Álcool em gel. Então, assim, você está vendendo produto, está tendo lucro, mas é uma coisa que beneficia as pessoas, porque aquele preço o pobre e rico pode comprar, tá bom? Coisas básicas da vida, tá bom? Não, então não vá exagerar aí, tá? Achando que tudo é pecado também, tá? As coisas não são assim, tá? Tem que ter prudência, tá bom? Próximo. Quando o crédito pode ser positivo e trazer benefícios para a vida financeira de uma pessoa. Então, crédito aqui, né? O que é o crédito? É um dinheiro que não é seu, que você pega emprestado do banco, né? Tá? Então, o crédito, ele é muito bom. Por exemplo, eu paguei uma conta tempo atrás, né? Peguei o cartão de crédito do meu cunhado e eu tinha que pagar uma conta. Só que essa conta que eu paguei, foi lá um tanto que eu paguei, ela está me trazendo lucro. Entendeu? Eu paguei essa conta e o benefício que eu tive dela, eu adquiri um produto. E esse produto está me gerando renda, né? Maior do que o que eu paguei. A longo prazo eu vou ganhar bem mais. Então, pegar crédito, um dinheiro emprestado, cartão de crédito, é positivo, né? Ele traz benefício. Mas quando isso traz benefício? Quando tem o quê? Planeja... Quando tem o quê? Planejamento, né? Dentro de uma capacidade de pagamento. Então, assim, se você planeja, não, eu peguei lá o cartão do meu cunhado, estou pagando, agora, eu não posso pagar R$ 5.000 por mês, eu não posso pagar. Mas o que eu fiz com ele, eu posso pagar tranquilamente, ainda sobra uma gordurinha para mim, entendeu? Então, tem um crédito é bom, quando tem um planejamento, vai ter um benefício a curto prazo, a longo prazo. Então, não tem problema você pegar dinheiro do banco, pegar o cartão de crédito, né? E não comprar coisas que não vai precisar, né, gente? Se eu gasto lá R$ 10.000 num monte de besteira, para ficar endividado, aí dá ruim, né? Tá, última. Um trabalhador que recebe 3.000 por mês contrai dívida de 3.800. Aí já deu ruim, né? No cartão de crédito. Okay? O que essa conduta representa em termos de gestão financeira, né? O que acontece? Se ele recebe 3.000 e contrai dívidas. Então, assim, ele recebe 3.000, mas ele não vai dar 3.000 para pagar o cartão. Tem comida, tem às vezes aluguel, tem material do moleque, da criança, remédio, né? Enfim, aquele suco, o açaí no final de semana, não é assim? Ou seja, se ele ganha 3.000, ele vai ter 3.800 para pagar? Mas claro que não. Entendeu? E vai demorar um tempão para pagar. Só que essa dívida, tem que ver que tipo de dívida é essa. Às vezes a dívida foi sem precisar. Comprou roupa nova para todo mundo. Sapato de R$ 500 para cada um. Comprou um celular. Às vezes o celular dele tá, né, não é o novo, que não mais novo. Enfim, né? Tanta coisa que pode acontecer. Então, essa conduta de fazer um gasto muito maior do que uma capacidade de pagamento representa o seguinte, um risco. Que risco é esse, pessoal? Risco de endividamento, tá? Risco de endividamento e você vai ter o quê? Um descontrole financeiro, né? Vai descontrolar as suas contas, tá bom? Então, essa revisão aqui, extremamente dócil. O dócil, gente. O dócil, ele mudou agora. Aqui. Ele não queria que eu falasse para vocês, mas ele tá rico. Riquíssimo, ó. Ele tá com uma barra de ouro numa mão, outra barra de ouro na outra mão, bota de ouro, tá? Fez cabelo de ouro, então é o dócil rico, tá? E riquíssimo aqui, então, 2 kg nessa mão, 2 kg nessa mão. Por que ele tá rico? Porque ele poupou, ele foi honesto, trabalhou muito, né? Investiu bem o dinheirinho dele, não ficou gastando à toa, tá bom? E agora ele tá o quê?
rico, muito rico, né? Então, dócil rico. Pessoal, então essa revisão foi extremamente dócil e sucesso aí para vocês, vai dar tudo certo, beleza? Não desanime jamais.